Graça e paz. Amém? Amém. Nós queremos dar boas-vindas ao segundo culto desse dia, né? Hoje pela manhã nós tivemos um culto abençoado, muitas pessoas se batizando, alguns sendo recebidos, e vai repetir agora à noite. Mais gente vai se batizar, mais gente vai ser recebido. Já que são dois cultos festivos, né? E nós queremos então louvar a Deus por isso. Portanto, bem-vindos ao segundo culto deste domingo. E agora nós iremos realizar a nossa profissão de fé. Hoje pela manhã eu senti os candidatos meio tímidos para responder, né? E eu quero convidar vocês a responder assim com convicção, tá bom? A resposta é simples. Eu vou pedir vocês para responder com amém, que significa assim seja, né? Ou significa eu concordo, é o significado da palavra amém. Ou então, eu creio, assim eu creio, vão ser as respostas que nós vamos ter, tá bom? Eu vou estar orientando vocês nessas respostas. E para a igreja e os nossos visitantes, convidados, a nossa profissão de fé é o testemunho público. Na hora do batismo nós não vamos fazer muitas perguntas para os nossos candidatos. Então essa profissão de fé é o testemunho público do que eles creem, certo? E o batismo vai selar a fé dos nossos batizandos. Por outro lado, é bom que você que vem à igreja, que conhece a igreja, saiba naquilo que cremos. Porque aqui está a essência, tá? As doutrinas básicas que nós como igreja adotamos e cremos. Então, apesar de ser um momento assim meio que parece ser teórico, né? Um momento assim meio com muita informação em pouco tempo, eu creio que ele é tão valioso. Preste atenção, porque aqui está a essência da nossa doutrina e você pode hoje conhecê-la. Combinado? Então nós vamos falar de Gênesis a Apocalipse apenas aquilo que é essencial e básico da nossa fé. Aos nossos batizandos. Primeiro, sobre Deus. Cremos que há um só Deus, na sua essência, mas que subsiste em três pessoas distintas, ao mesmo tempo coiguais em poder, em glória e coeternas. Quem são elas? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tendo os mesmos atributos e perfeições, ou seja, Deus é bom, Jesus é, o Espírito Santo é. Deus é criador, Jesus é, o Espírito Santo é. Enfim, os mesmos atributos e perfeições. Vocês creem assim? Amém? Segundo, sobre o Pai, já que eles existem em três pessoas. Cremos em Deus Pai, pessoal, Espírito, eterno, infinito, imutável e insondável em seu ser. Criador, preservador e consumador de todas as coisas, o qual se revelou ao mundo pelo Filho e pelas suas obras, dando-nos a conhecer a si mesmo e tudo quanto requer para a nossa conduta e procedimento aqui no mundo. Amém? Sobre Jesus Cristo, Deus Filho. Cremos em Jesus Cristo, Deus Filho, o unigênito do Pai, ou seja, único Filho de Deus, né? Concebido pela Virgem Maria, porque o nascimento de Jesus foi virginal, né? Antes que Maria e José se conhecessem fisicamente, por obra e graça do Espírito Santo, que viveu sem pecado, morreu para a expiação das nossas culpas, ressuscitou para a nossa justificação, ascendeu aos céus e está à destra do Pai para a nossa mediação. Ele é o nosso advogado junto do Pai, de onde voltará para julgar os vivos e os mortos. Amém? Deus Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo, Deus com a mesma essência do Pai e do Filho, regenerador, santificador, consolador das nossas vidas, o qual habita no crente desde o momento da sua conversão a Jesus Cristo. Cremos no batismo com o Espírito Santo, efetuado no momento da conversão a Jesus,
pelo qual o crente é introduzido no corpo de Cristo, que é a igreja. Cremos nos dons espirituais concedidos por Cristo, por intermédio do Espírito Santo a todo crente, para edificação, aperfeiçoamento e unidade do corpo de Cristo. Amém? Sobre a Bíblia, cremos na plena inspiração divina e inerrância dos manuscritos originais das Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamentos. Faço um parênteses que eu não fiz pela manhã. Quando a gente fala manuscritos originais, é porque na tradução, por causa de conflito de línguas, você pode ter dificuldades com o português, por exemplo, para interpretar uma palavra do grego original e hebraico. Mas, quando a gente fala de originais, o texto original não contém erros. Formado por 66 livros que foram escritos por homens santos da parte de Deus. Aceitamo-las como única regra de fé, suficiente e infalível da revelação de Deus em seu propósito redentor e como norma para nossa conduta aqui no mundo. A regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. Amém? O pecado. E esse assunto, o pecado, o que nós cremos sobre este assunto? Desculpe. Cremos que houve rebelião no céu, chefiada por Lúcifer e seguida por seus anjos, cujo alvo, desde então, é destruir as obras de Deus, tornando-se assim o agente pessoal da maldade, com hostes demoníacas e o principal responsável pela entrada do pecado no mundo e a infelicidade humana. Reconhecemos que Lúcifer, também conhecido por Satanás ou Diabo, é uma pessoa, autor do pecado e causador da queda do homem. Reconhecemos a operação demoníaca de Satanás e seus anjos, que são os demônios ou espíritos maus, no sentido de impedir a conversão dos homens a Jesus Cristo e oprimir os crentes. Cremos ainda no homem como criação de Deus, exatamente conforme a descrição de Gênesis, livre e responsável, com a santidade positiva em estado ideal de perfeição, porém, não guardou o seu estado original, ou seja, foi tentado por Satanás, não resistiu, caiu em pecado e foi expulso da presença de Deus, passando a viver em miséria moral e espiritual, comprometendo todo o gênero humano. Então, sobre o pecado e o homem, assim cremos. Amém? Seguindo, sobre a alma. Cremos na imortalidade da alma, em sua existência perpétua e consciente, em estado de salvação e gozo no céu ou em estado de perdição e miséria no inferno. Cremos ainda na existência do inferno, lugar que Deus preparou para o diabo e seus anjos, mas que será também o destino eterno das almas que recusarem a Jesus como Senhor e Salvador. Mas cremos na salvação eterna somente pela graça de Deus, mediante a fé no sacrifício expiatório de nosso Senhor Jesus Cristo, consumado na cruz, operada pela persuasão regeneradora do Espírito Santo, mediante o novo nascimento, selando-nos para o dia da redenção. Amém? Cremos na igreja. O que é a igreja? A Assembleia dos Santos, que existe em todas as partes da terra em congregações locais, como unidades do povo de Deus, eleita e separada do mundo, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo para o aperfeiçoamento e serviço dos santos. Para isso existe a igreja. Amém? Sobre o batismo, o ato de hoje. O que é que nós entendemos sobre o batismo? No batismo nas águas, após a profissão de fé realizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em testemunho público perante a igreja de fé, testemunho público de fé, e como símbolo externo da obra regeneradora operada interiormente pelo batismo no Espírito Santo,
e para a união no corpo de Cristo. Então o batismo é um testemunho público daquilo que o Espírito Santo fez. Amém? Cremos na Santa Ceia como sendo instituída pelo Senhor Jesus Cristo, com os elementos pão e vinho, representantes do seu corpo e sangue, para manter a comunhão dos santos e anunciar a morte, ressurreição e segunda vinda de Cristo. Amém? Cremos ainda na segunda vinda de Cristo, pessoal, física, invisível, visível, para a ressurreição dos mortos, arrebatamento da igreja, julgamento das nações, estabelecimento do seu reino e consumação de todas as coisas. Cremos no juízo final de Deus, no estabelecimento de um novo céu e uma nova terra para a habitação eterna dos salvos e na implantação do governo universal de Deus. Tudo isso que nós acabamos de declarar, vocês creem? Sim? Amém? Convido a igreja, então, para ficar em pé, para nós orarmos ao Senhor neste momento. Você pode estender sua mão para cá? Vamos abençoar esses irmãos, né? Nesse gesto e nesse ato, em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesse instante, como igreja, falar da nossa alegria de ver, ó Deus, e emoção de ver estas pessoas que pela manhã e agora à noite estão selando a fé através do batismo e dando um testemunho público daquilo que Jesus, que o Espírito Santo já fez em suas vidas. Pai, nós queremos te pedir agora que o Senhor faça desta data, deste dia, deste momento, deste culto, algo para ser lembrado sempre, algo marcante na vida de cada um, algo para fazer parte da história, não somente da história do tempo, do temporal, mas algo que vai marcar até mesmo a eternidade na vida dessas pessoas. Deus, nós queremos clamar também que o Senhor possa dar a eles toda a força, toda a graça, todo o poder que eles precisam para enfrentar as lutas, as investidas que porventura o inimigo quiser fazer, mas que eles estejam a partir, ó Deus, desse dia, com esse ato e esse gesto de obediência e coragem, protegidos, guardados pelo Senhor. Que, ó Deus, o inimigo não tenha nenhum direito de tocá-los, mas que eles sejam preservados, guardados, protegidos pelo Senhor. Dê para eles a força que eles precisam, dê para eles, ó Deus, porção dobrada da graça do Senhor, para que eles tenham força e vigor em toda a jornada deles, como servos do Senhor, membros do corpo de Cristo e família e SEC também. Nós clamamos isso, Pai, e oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe. Podem. Olá, está no ar o ISEC Notícias.
O Amor Não Pode Parar entrará na segunda semana. Toda a ISEC está convidada a participar dos cultos, leituras devocionais do livro, desafios semanais que serão lançados e dos grupos pequenos. O livro custa apenas R$20. Para adquirir, converse com o irmão Orisvaldir após o culto. Vamos colocar o amor em movimento. Participe! O Dia do Jovem Cristão, promovido pela FEMOS, acontece no dia 24 de março, sábado, às 19h30, aqui na ISEC. Você que é adolescente ou jovem, não pode perder. Será uma noite de louvor e palavra sobre cosmovisão cristã. Aproveite! O Retiro Nacional de Adolescentes da nossa denominação acontece no feriado de Páscoa, dias 29 de março a 1º de abril, com o tema Redes. O acampamento acontece no nosso seminário em Anápolis, com o preletor Marcos Nati, para adolescentes de 12 a 15 anos. As inscrições custam apenas R$220 e devem ser feitas pelo site www.ctceb.com.br. Para mais informações, procure a liderança do Fortins. Não perca! O Ministério Infantil está fazendo cadastro de todas as crianças. Os pais que ainda não fizeram, por gentileza, procure a equipe que estará esperando no anexo do outro lado da rua. Outro pedido importante: o Ministério Infantil solicita que todos os pais levem uma foto de seu filho ou filha para completar o cadastro. A Universidade da Família promoverá nesse semestre os seguintes cursos durante a semana ou no domingo pela manhã: Homem ao Máximo, Mulher Única, CRAU, Educação Financeira, Aliança, Como Proteger a Pureza de Seus Filhos, A Mulher que Prospera e O Casamento é uma Obra-Prima. Além desses cursos, haverá Preparação para a Chegada do Bebê, de 15 em 15 dias, IES, Guia de Carreira, que será um final de semana com data a definir. Para se inscrever, fale com a Secretaria da Igreja pelo telefone 3531-1000 ou pelo WhatsApp 98536-7169. Se você quiser saber mais sobre os cursos em geral, procure o pastor José Newton. Invista na sua família. O Circuito ISEC de Crescimento disponibilizará a primeira etapa em abril. Fique atento para informações nos próximos ISEC Notícias. O ISEC Notícias está disponível nas redes sociais, no site e no aplicativo da igreja. Até mais e tchau, tchau! Nós temos só 2 avisos que não estavam aí. Ainda tem algumas tortas de frango que vão ser vendidas no final, congelada e muito boa. E as camisetas, quem solicitou a camiseta semana passada da conferência, já estão aqui. No final do culto pode retirar a camiseta também. A Maria Lúcia e o José, eles são membros do grupo pequeno do Betinho e Val. Maria Lúcia, conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. José, conforme sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus.
dores virão, mas Cristo já venceu, morreu em meu lugar. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Marcos Felipe, ele é membro do GP do Eliezer e da Belinha. Marcos Felipe, conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. O Ebert e a Ingrid, eles são membros do GP do João Vitor e Fernanda. Ingrid, conforme a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme a sua confissão de fé, Ebert, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Pai, é um privilégio, como igreja, por termos 2 momentos de batismo. Nós louvamos o Teu nome pelas vidas que se batizaram agora e pelas 17 vidas que se batizaram no dia de hoje. Louvado seja o Teu nome. Nós queremos, como igreja, testemunhar do Senhor. Que possamos, ó Deus, atrair as pessoas através do amor de Jesus nas nossas vidas e que possamos expressar este amor no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. 2 Coríntios, capítulo 9, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Nessa primeira música, você pode estar trazendo sua oferta, seu dízimo. Malaquias diz que, na palavra, diz que você trazer o dízimo à casa do Senhor, e o Senhor ainda manda fazer prova dele. A partir do momento que você leva o seu dízimo, você pode fazer prova do Senhor, porque Ele vai abençoar. Então nós vamos ser abençoados nessa noite. Vamos nos colocar em pé, nós vamos louvar, e você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu
sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Nós vamos cantar esse cântico de novo. E a Paula chegou para demonstrar o amor do Senhor. Ela veio chorando que teve imprevisto, mas no nome de Jesus você vai ser batizada, como selando a sua união, que o Espírito Santo habita em você. Esse é o amor do Senhor. Esse é o amor do Senhor por nós, o amor do Senhor pela sua vida. Amor, quanto amor Ele tem por mim. A Paula, ela foi discipulada pelo pai dela, o Ricardo Baltazar. Então ele discipulou, e bem, né? Ensinou tudo para você, né? Então ela já confirmou também a fé dela, reconhece Jesus como o salvador da vida dela. Por isso ela está assim, sabe, nesse turbilhão de emoção agora. E chegou em tempo, viu? Se tivesse chegado depois do culto, nós batizaríamos você. Então, conforme sua confissão de fé, Paula, eu te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor o Senhor tem por nós. Que você possa sentir esse amor e conhecer esse amor maravilhoso. Esse amor que foi capaz de dar o seu único filho para morrer por mim e para morrer por você. Amém? Vamos cantar quanto amor. Quanto amor, quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Que vem de ti. Aleluia, aleluia. Que nós possamos realmente viver para transmitir esse amor e transbordar esse amor. Amém? Amém, glória a Deus.
Deus, eu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e assim eu encontrei. Meu Deus, meu tudo eu sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo eu sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Nunca que agora posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Nunca que agora posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos, Senhor, a salvação. Declare agora, vamos lá. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Oh, 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 meu ser e todo o meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia. Uma falha de sinais aqui, mas tudo é do Senhor, amém? É Ele que a Ele pertence toda a nossa vida, o nosso viver. Aleluia. Não quero viver pra mim mesmo. O que tenho, que sou, eu te dou. O teu amor
nossa alma anseia pela tua presença. Tu és o amado das nossas almas. Oh Deus, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida. Para onde iremos se só em ti, Senhor, nós temos tudo o que nos satisfaz e tudo o que nos alegra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, em todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Que nós tenhamos essa oração todos os dias, de ter um coração igual ao Senhor. Nós vamos transbordar, espalhar esse amor do Senhor, quando nós realmente pudermos amar o irmão, olhar o irmão como o Senhor ama, perdoar o irmão como ele perdoa, ajudar o irmão como ele ajudaria, estender a mão, rir junto, chorar junto, realmente sermos corpo de Cristo. Assim nós estaremos expressando o amor do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Os irmãos podem sentar.
sou Rebeca, membro da ISEC. Olá, sou Rebeca, membro da ISEC há 8 anos. Também sou filha do pastor José Nilton e da Mira, e a Débora é a minha irmã. Eu nasci na igreja, nasci no evangelho, inclusive nasci no ministério dos meus pais. Estive sempre muito envolvida com as coisas da igreja, aprendendo da palavra do Senhor, aprendendo músicas que engrandeciam o nome de Deus. Porém, na minha adolescência, eu passei por um período muito conflituoso, de muitas dúvidas que envolviam o ministério dos meus pais, Deus, a igreja e onde eu estava dentro disso tudo. E essa questão afastou o meu coração do Senhor, apesar de eu não deixar de vir à igreja. E Deus fala em Apocalipse que antes sermos frios ou quentes do que mornos, que Deus tem vontade de vomitar os que são mornos. E eu não entendi essa palavra até que eu vivenciei essa mornidão na minha vida. Foi um período muito difícil, um período em que eu estava realmente perdida em mim mesma, aprendendo tantas teorias, coisas do mundo, mas sem de fato entender qual que era o meu propósito. E Deus começou um processo muito profundo na minha vida há uns meses, me mostrando, me ensinando quais os propósitos dele para a minha vida. Fui restabelecendo muitas questões no meu coração e principalmente restabelecendo o meu relacionamento com Deus. Estou aprendendo a amar o Senhor, como diz em Mateus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento também. Então isso inclui ler mais da palavra, ler livros que agregam na minha vida, oração, jejum. E é incrível o quanto Deus tem mudado as coisas na minha vida, como eu tenho amado o Senhor. E essa transformação não está somente em mim, né? O que Deus tem transformado na minha vida está se ampliando para toda a minha família, para toda a minha casa, para o meu trabalho, para a minha faculdade. As pessoas já veem a diferença. E na ISEC também, né? Na igreja, Deus tem mudado a forma de me relacionar com os meus irmãos da igreja. Então hoje a minha oração é para que Deus realmente faça a obra na sua vida, para que o Espírito Santo constranja o seu coração, quebrante o seu coração, que você aprenda a amar o Senhor e também a amar ao seu próximo, assim como Jesus nos amou. Amém? Então este é um pouquinho do meu testemunho. Peço a Deus para que abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor possa de fato nos abençoar com esse e com tantos outros testemunhos que com certeza a igreja poderá ter do amor do Senhor que pode transformar as nossas vidas. Nós estamos nos 40 dias de amor. Objetivo: conhecer e receber mais do amor de Jesus por nós. Refletir sobre aquilo que tem nos impedido de amar do jeito que Jesus ama. Remover as coisas que contaminam o amor de Deus em nós. Decidir amar como Ele nos ama, fortalecer os vínculos da nossa comunidade, ser uma igreja amorosa. Esse tem sido o objetivo desses 40 dias que começou na semana passada com a conferência dos grupos pequenos. Sexta, sábado e domingo. E eu já agradeci quem trabalhou, os irmãos que participaram. Foi maravilhoso o nosso final de semana. E para completar, na segunda-feira tivemos o nosso culto do Celebrando a Restauração, que nos pegou de surpresa, uma surpresa maravilhosa. Eu, na minha incredulidade, alguém falou: pastor, quantas pessoas vai ter hoje à noite, segunda-feira? Eu falei 150 a 200. E chegamos aqui, tinha um auditório maior do que esse hoje à noite, né? A igreja estava super lotada na segunda-feira. E nós tivemos até problema porque não estávamos prevenidos com estacionamento. Eu mesmo gastei uns 15 minutos para poder conseguir estacionar o carro, com o pastor Sidney dentro do carro comigo. E nós aproveitamos para dizer que o Celebrando a Restauração vai de vento em popa, só que
você sabe que será feito por etapas. E a primeira etapa é a etapa dos 12 passos, e essa etapa dos 12 passos vai ser em grupos pequenos, com líderes, e o material ainda não chegou. O material chegando, as pessoas vão ser treinadas, os líderes, e nós já vamos convocar as pessoas da lista. Se você não pôs seu nome na lista, até segunda-feira à noite eram mais de 100 pessoas na lista, mas alguns me procuraram dizendo que não foi possível anotar o nome. Então você poderá dar o nome para o pastor José Newton, para você fazer parte. Os grupos serão de homens e mulheres separadamente, tá? Então você faça isso. Nessa campanha dos 40 dias, nós teremos devocionais diárias do nosso livro, que também esgotou, mas nós já pedimos mais. Né? Tem gente que não tem o livro, vai ter que fazer as devocionais de duas formas, ou começar atrasado, ou ler a partir do dia que o livro chegar e depois ler lá no começo, né? Para acompanhar as leituras da igreja. Mas os livros chegam porque o boleto já chegou, deve estar na transportadora. No início dessa semana estamos com esperança de que os livros cheguem. Além das 40 leituras devocionais, nós temos desafios práticos todas as semanas. Teremos ainda toda a igreja, se Deus permitir, falando sobre o assunto. As pregações de domingo, os grupos pequenos e as próprias devocionais diárias. Portanto, eu queria te desafiar a levar a sério os 40 dias de amor. Eu estou lendo o livro pela segunda, por que não dizer a terceira vez? Porque nós começamos uma semana antes a liderança e eu estou relendo, né? E fazendo um resuminho para fazer os áudios para eu mandar para vocês aí durante os dias desses 40 dias. Então está sendo para mim uma experiência muito boa. A semana passada nós introduzimos, o pregador foi o pastor Sidney Costa, ame como Jesus é o tema geral. E o tema da semana que encerrou foi o tema dê valor máximo aos seus relacionamentos. Priorize os seus relacionamentos. Valorize os seus relacionamentos. E o versículo-chave da semana foi: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama a você mesmo. Qual é a ideia? Amar a Deus com toda a intensidade do seu ser, com toda a força física, com todos os seus pensamentos e mente, conhecimento. Amar a Deus com todo o seu coração, com todas as suas emoções. Amar a Deus de maneira plena, completa, sem parcialidades. E amar o próximo como a si mesmo. E Jesus falou desse amor quando ele foi questionado sobre o maior mandamento. Como é que você prioriza os mandamentos? Quais são os mandamentos principais? Os mandamentos maiores, melhores, mais importantes? Aí o Senhor resume os mandamentos, por que não dizer? Ele resume a Bíblia dizendo que os dois principais mandamentos, que poderiam resumir todos, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Sabe por quê? Porque os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo, parte dos 10 mandamentos falam dos nossos compromissos e responsabilidades para com Deus. Outra parte fala do meu compromisso e responsabilidade para com o próximo. Quando Jesus diz amar a Deus e amar ao próximo, ele resumiu tudo o que os 10 mandamentos nos mandam fazer. E durante a semana nós trabalhamos isso, não é? Hoje nós entraremos no segundo princípio, na segunda semana, e o segundo princípio de relacionamento é: ame como Jesus ama você. O texto dessa semana é João 13, 34. E eu convido a igreja para ler comigo este texto. Podemos ler juntos agora? Vamos lá? Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Interessante, eu queria parar um pouquinho neste texto, antes da gente passar os demais slides, para a gente analisar o texto. Ele está dizendo, um novo mandamento lhes dou. O que é que tem de novo nesse mandamento? Amem-se uns aos outros
como eu vos amei. Tem algumas coisas novas, sim, se você parar para pensar. Não que amar seja novidade. Aliás, o Senhor já vem falando de amor, a Bíblia já vem falando de amor. Sabe o que tem de novidade? É a forma de amar. Porque o amor que o povo conhecia era um amor motivado pelo temor. Agora, o amor não é mais motivado pelo temor. É motivado pela experiência de uma pessoa. Vocês vão amar agora não por medo. Vocês vão amar para me imitar. Assim, do jeito que eu amo. O amor do Velho Testamento e o amor que até então era conhecido pelo povo, era um amor cheio de regras. Agora o amor tem como referência uma pessoa. Vocês vão amar como Jesus ama. Não é regra mais, isso é novo. Agora, é interessante porque tem duas coisas bem no comecinho do texto. Vocês me desculpem, de vez em quando eu vou dar uma tossida aqui, inevitável, tá? Estou sarando de uma gripe. Duas coisas no iniciozinho desse texto. Um novo mandamento. Novo eu já até falei, mas a palavra mandamento, amar do jeito que nós queremos e precisamos amar, não tornou-se uma opção, virou um mandamento. Um mandamento é uma ordem. Vocês devem amar. Não tem alternativa. A não ser a alternativa da desobediência. Não vou obedecer não. Né? Um novo mandamento eu vos dou. Aí você diz assim, pastor, eu não dou conta mais. Sabe? Amar o meu marido, impossível. Amar a minha mulher, impossível. Eu não dou conta mais. Eu já até tentei. E o senhor sabe disso, algumas pessoas até põem a gente no meio, né? O senhor sabe que eu já tentei. Né? Não é verdade? Mas como é que a gente concilia isso? Sabe como é que a gente concilia isso? Jesus não está mandando você ter sentimento. Ele está mandando você agir. Percebe a diferença? Você não tem domínio sobre os seus sentimentos. Você não dá conta de sentir obrigatoriamente. Mas você tem domínio sobre as suas ações. Então o que o Senhor está dizendo é o seguinte, você vai agir com amor. Ah, mas eu não dou conta, eu não tenho coragem, seria hipocrisia. Eu fico imaginando, e hoje eu perguntei, quantos aqui já amanheceram um dia e falaram assim, hoje eu estava com vontade de não trabalhar não, eu estava com vontade de ficar na cama. Quantos já tiveram? Ah, agora à noite o pessoal está mais corajoso. De manhã eu perguntei, um punhado de gente não levantou a mão. Eu falei, mas que povo bonzinho, né? Aí você fala assim, fulano, você precisa ir para o serviço, pastor, seria hipocrisia. Né? Eu não estou com vontade, para que eu vou trabalhar? Aí você evita a hipocrisia e ganha um aviso prévio, né? O que você entendeu com isso? É que você não deve ser guiado por sentimento, você deve ser guiado por decisão. Você precisa decidir. Não é? Eu decido que eu vou amar esta mulher. Você sabe por que é novo? Se você fosse avaliar o seu relacionamento conjugal, pais e filhos, ou até relacionamento na igreja, entre velho e novo, como é que você iria analisar este relacionamento? Muitas vezes nós deixamos os relacionamentos envelhecerem. E o que o Senhor está propondo é, renove o seu relacionamento com um novo jeito de amar. E se você tiver um novo jeito de amar, você vai perceber que esta é a melhor saída estabelecida por Deus para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, para a sua vida na igreja, para a sua vida nos seus relacionamentos fora da igreja. Você sabe por quê? Porque tudo que é novo hoje, daqui 15 dias, um mês, um ano, vai ficar velho. Ah, eu vou começar um novo relacionamento, ele vai ficar velho. O que vai fazer com que seja novo é a sua maneira de agir. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo para nós, amem. É um novo mandamento que eu estou dando para vocês.
Mas não amem por temor. Mas não amem para cumprir meras regras. Mas amem de um jeito novo. Amem de maneira renovada cada dia. Hajam com amor. É isso que ele está dizendo para nós. E é interessante porque tem um outro aspecto nesse texto. Ame como eu vos amei. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, impossível, ninguém dá conta de amar como Jesus amou. E eu concordo com você. Mas é bom nós chegarmos a essa conclusão. Sabe por quê? Porque para eu amar como Jesus amou só tem um jeito. É se Ele me der condições para isso. Mas o Senhor não manda a gente fazer nada sem que Ele nos dê também a capacidade para fazermos. Então não fique tranquilo. Se Ele mandou, Ele tem um jeito de fazer com que você cumpra esse mandamento. Se Ele mandou, Ele vai te ajudar a cumprir o que Ele mandou. Fique tranquilo. Por isso essa frase que está aí nesse quadro roxo aí. Se eu quero amar como Jesus amou, eu preciso do poder que somente Ele pode me dar. Como é que você ama uma pessoa que te ofendeu? E aí você não vai partir para vingança, você não vai partir para o toma lá da cá, você não vai chutar o balde, mas você vai amar essa pessoa, só tem um jeito. E foi assim que Jesus amou, não foi? Ele amou seus inimigos, Ele orou, perdoou e amou até aqueles que estavam lhe tirando a vida. Mas como é que eu vou dar conta, pastor? Você vai dar conta porque o poder de Jesus vai ajudar você nessa tarefa. Um novo mandamento eu vos dou. E esse novo mandamento é que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Também é novo, porque ele tinha falado de amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Agora tem mutualidade. É novo porque é para amar uns aos outros. Está falando agora do amor mútuo e do amor comunitário. Ou seja, a gente é de uma cultura em que teve um período que os louvores das igrejas ficavam muito naquela assim, agora vira para o irmão e diz que você ama, né? E vira para o irmão, fala que você ama o irmão. E essa época era complicado, porque às vezes você não estava com vontade de falar, mas o dirigente do louvor insistindo. Às vezes você estava ao lado de uma pessoa que você nem conhecia e tinha que declarar amor para a pessoa, né? Eu me lembro de um pastor amigo que a gente estava num programa da MPC em Brasília, num encontrão lá, e o preletor falou isso, e ele virou para mim assim, Marcão, perto de você eu tenho coragem de falar que eu te amo, mas esses dias atrás um pastor falou isso, um ministro do louvor falou isso numa programação, e eu virei para o cara e ele falou assim, eu te amo, viu, meu irmão? Ele falou assim, rapaz, eu estou precisando de quinhentão, me empresta aí. Sabe o que ele quis dizer com essa brincadeira? Expresse seu amor de forma prática, porque só de boca não adianta. Né? Fale desse amor, mas pratique esse amor. Né? O amor está nos relacionamentos, por isso ame uns aos outros. Ame no grupo pequeno, ame na igreja, ame nos ministérios da igreja. Né? Ame uns aos outros, isso é novo. E é esse o princípio desta semana. Ame como Jesus ama você. E vai aqui algumas dicas e algumas informações que vão te ajudar nesse processo. A primeira delas é que eu vou falar duas vezes, vou falar aqui e lá no final na aplicação. Preste atenção, eu preciso conhecer o amor de Jesus. E quando eu olho para o amor de Jesus, revelado nos evangelhos e revelado nas cartas, eu vou descobrir algumas coisas. Primeira delas, nós temos um crédito ilimitado do amor de Jesus. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 8, ele diz, versos 31 e 32, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Esse versículo é muito simples, eu não vou ficar muito tempo aqui. O que Paulo está dizendo é, se Deus deu o principal, Ele não poupou o seu único filho,
Ou seja, você já imaginou a intensidade disso? Deus deu o seu único filho para morrer no nosso lugar. Será que um Deus que fez isso, esvaziou o céu, deu o que havia de mais precioso, vai negar alguma coisa para nós? Será que aquele que deu o filho não está disposto a dar qualquer coisa? Ele deu o maior, o mais caro, o mais especial, o mais precioso. Então ele pode dar qualquer coisa. Aí nós usamos a palavra crédito limitado para dizer para você o seguinte: você tem uma conta aberta no banco do céu, e nessa conta aberta no banco do céu você não precisa de avalista, o avalista já é Jesus, e ele creditou nessa conta sua amor ilimitado. Por isso, quando você achar que você não tem capacidade de amar, vai lá. É como você pega o seu celular e coloca ele para recarregar a bateria. Faça isso com Deus, conecte-se com Ele, encha de novo a sua bateria. Você tem crédito à sua disposição para que você possa encher a sua vida de amor e possa replicar o amor de Deus para outras pessoas também. Creia nisso. Crédito ilimitado de amor. Segundo, o Paulo continua no mesmo texto mostrando, estou falando de um texto bíblico que você conhece, o amor de Jesus é a nossa proteção e defesa. Depois que ele fala que Deus nos deu o seu Filho, e por isso, junto com o Filho, ele dá qualquer coisa, ele diz: quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. É engraçado, hoje de manhã, eu sei que muita gente sabe disso, mas a gente às vezes demora a repetir e alguns novos não sabem. Você sabe qual o significado ou uma das definições da palavra diabo? Diabo significa acusador. Sabia? É papel dele. Quando você sente aquela questão de culpa, aquele negócio, você pode saber que tem a vozinha do demo aí tentando te inculcar. Sabia disso? Sabe aquele dia de ceia que você começa a ter dúvida se deve participar da ceia, mesmo com o recurso do perdão, da confissão que o Senhor coloca à sua disposição? Porque o texto bíblico diz assim, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, chegue à conclusão do que está acontecendo, acerte a vida e participe. Ele não manda você ficar o tempo todo. Eu fui pastor numa igreja que tinha gente que já tinha 4, 5 anos que não tomava ceia. Só, mas que situação difícil é essa que nunca conserta? Eu tive que ir lá escafunchar, trabalhar com a pessoa para que ela pudesse aceitar o perdão de Deus, porque às vezes Deus já nos perdoou e nós mesmos não aceitamos o nosso perdão. Você sabe por quê? Que nós não aceitamos? Porque o acusador está aqui, ó. Você não é digno. Você é culpado. Você não pode participar. E você acha aquilo natural. Deus já te perdoou, mas você não conseguiu absorver o perdão de Deus ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você que é fantástica. Na cruz do Calvário, Jesus apagou todas as nossas dívidas. Nós não devemos absolutamente nada. Sabia disso? Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele usa uma expressão que é o mesmo que dizer assim, ó, rasgou a nota promissória. Ou seja, o escrito de dívida não é nota promissória? Jesus rasgou na cruz do Calvário a nota promissória. Você não deve absolutamente nada se você já foi para a cruz de Jesus. Acabou. Mas ele é o acusador. Ele está no papel dele. Tentar gerar culpa, tentar gerar medo, tentar gerar dúvida, tentar você fazer levar uma vida medíocre. Mas o que Paulo está dizendo é assim, seja protegido e defendido pelo amor de Jesus. Afinal de contas, Deus nos deu Jesus, e esse amor de Jesus é quem nos justifica. Se Ele nos justifica, quem pode nos condenar? E além disso, Ele é nosso advogado, Ele intercede por nós. Portanto, toda vez que o diabo fizer qualquer acusação, você fala, vai acertar as contas com Jesus.
porque Ele já pagou a dívida. A minha dívida não é minha mais. E você pode confiar e viver o amor de Jesus na sua plenitude. Terceira verdade desse mesmo texto, agora nos versículos 35 e 36. O amor de Jesus está sempre presente em nós. E olha o que diz o texto. Quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta que depois vem a resposta em forma de pergunta. A pergunta inicial é essa. Mas olha a resposta em forma de pergunta. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Será que essas coisas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. O amor está presente em nós todos os dias, porque o Senhor nos amou de forma plena, intensa, definitiva, eterna, e absolutamente nada nesta vida poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mais uma informação ainda sobre o amor de Jesus para te alimentar, coisa que você precisa conhecer. O amor de Jesus é a garantia da nossa vitória. Terminando o uso deste texto, os versos 37 a 39 nos dizem assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem morte nem vida. Interessante, hein? O amor de Deus, ele é fantástico por nós. Jesus nos amou de tal maneira que se eu estiver vivo, o amor dele está presente, e se eu morrer também, porque nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí o texto continua dizendo assim: nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você agora conhece um pouquinho do amor de Deus e o amor de Jesus por você. E esse amor que você conhece é a garantia da sua vitória. Mas a segunda coisa que eu quero passar para vocês hoje é: esse amor pode ser contaminado. Você pode ser, ele pode ficar obscurecido, ele pode ficar nublado, ele pode ficar contaminado, não é? E contaminado por quê? O que que contamina o amor de Deus em nós, o amor de Jesus em nós, para que possamos replicá-lo, para que possamos reparti-lo com outras pessoas? Primeiro, a minha personalidade. Quem eu sou. Não é? E às vezes a gente se orgulha disso. A gente se orgulha da vaidade, a gente se orgulha do nosso jeitão de ser, né? Eu sou assim mesmo. Né? Às vezes a gente acha que amar como Jesus amou é coisa meio frágil. Né? Parece que a gente tem uma tendência de fazer a coisa pela regra da retribuição. Né? A retribuição parece que é mais normal, mais natural. E às vezes você lida com pessoas, são os machões da vida, são as pessoas duronas da vida, que qualquer declaração de amor pode ser demonstração de fragilidade, pode ser algo que pode até comprometer, não é? E muitas vezes o nosso jeitão de ser contamina o amor de Jesus. Nós deixamos de ser as pessoas que Ele gostaria que nós fôssemos, amando de maneira simples, singela. Eu estava lendo as devocionais e refletindo, porque você tem que ler e refletir. E aí o autor estava dizendo assim: Jesus não planejava como que ele ia amar as pessoas amanhã. Ele simplesmente amava. E amava à medida que as pessoas apareciam. Não é? Vai aparecer um leproso hoje, eu vou amar esse leproso. Vai aparecer uma criança no meu caminho hoje, eu vou amar essa criança. Vai aparecer uma mulher com hemorragia, eu vou parar, vou dar atenção para essa mulher. Vai vir um homem, um alto oficial, um homem cheio da grana, bem posicionado na sociedade, mas ele vai estar com a tragédia familiar em casa. Eu vou amar este homem. Jesus não discriminava, ele não olhava para a raça, para a posição social, se era rico, se era pobre.
se era leproso considerado imundo pelas regras da época, ou se era uma pessoa saudável, se era uma mulher com hemorragia que nunca cessava, que também era considerada imunda, se era uma criança que estava atrapalhando a agenda do mestre e os discípulos querendo protegê-lo, dizia, tira as crianças, está atrapalhando, o mestre está com a agenda cheia. E ele diz, não embaraçais, deixai vir a mim, dos tais é o reino dos céus. Ele parava e amava uma criança. Ele não planejava, ele simplesmente amava. Não é? Ele simplesmente amava. E você precisa aprender a ser assim. Ter sensibilidade e deixar o Espírito falar. Sabe outra coisa? História, a nossa história. Tem muita gente que usa como desculpa para a falta de amor a sua história. O senhor não sabe o tanto que meus pais me trataram com brutalidade na minha... Eu não conhecia amor de pai, eu não conhecia amor de mãe, por isso que eu sou desse jeito, negativo. O amor de Deus é curador, é restaurador. Se você deixar que o amor de Jesus flua e se manifeste na sua vida, nenhum tipo de violência, abuso, sofrimento que você tenha passado possa continuar determinando o seu presente, o seu futuro. Não precisa. Não precisa. Você precisa sim entender que a nossa história, ela serve para duas coisas, para que nós testemunhemos e tenhamos talvez orgulho dela quando ela é positiva, ou então para a gente saber que a história é para nos ensinar que as coisas podem ser diferentes. E às vezes nós podemos usar a nossa história para ajudar pessoas a vencer as suas próprias lutas, mas nunca deixar a história nos controlar, nos dominar. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mágoas. Mágoas. Interessante porque no Sermão da Montanha, Jesus fala assim, se você for fazer uma oferta, e na hora de fazer a oferta, você lembrar que alguma pessoa tem alguma coisa contra você, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão. Você sabe por que Jesus ensinou isso? Alguém pode pensar assim, não, o que Jesus está querendo dizer com isso? Então você estava vindo no gasofilácio, e aí falou assim, epa, eu estou lembrando que tem alguém com... Não. O texto precisa ser entendido à luz da prioridade. O que ele está dizendo para você é o seguinte, dê prioridade para os seus relacionamentos. Não é? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo assim, não adianta você cultuar e não cultivar os relacionamentos da sua vida. Cultuar e não priorizar os relacionamentos da sua vida. Dê valor aos relacionamentos. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Não é? Então, cuidado. Resolva a questão das mágoas. Não é? Perdoe. Quantas vezes se deve perdoar? 7 vezes, 70 vezes 7, perdoa sempre. Não é? Aí a gente tem várias coisas sobre o perdão, é um veneno que você bebe e quer que o outro morra, o outro nem sabe o que está acontecendo e quem está se matando é você. E na verdade é mais ou menos isso mesmo, porque a mágoa, ela prejudica você. É você que está vivendo uma vida miserável. Às vezes a pessoa que você está magoada nem está sabendo. Você está sofrendo e ela está de boa. Perdoa, acerta. Questão da carne, os desejos, não é? O texto bíblico diz assim, ainda no Sermão da Montanha, se teu olho te faz pecar, arranque-o, não é? Se a tua mão te faz pecar, corte-a. Aí você pensa assim, bom, então o que Jesus está dizendo, daqui a pouco a mão direita me fez pecar, amputei. A mão esquerda, amputei. O olho, amputei. A questão é que você vai ficando totalmente deformado e continuando a pecar. Mas o que o texto está dizendo, sabe o que é? Ele está dizendo assim, não permita que os desejos do seu coração, maldosos, da sua carne, não é? Domine a sua vida. Corte, arranque, tire. O arrancar aqui não é arrancar a mão literalmente, não. É arrancar a causa. Não é?
E o livro conta uma história, mas nós temos uma muito mais clara para quem teve no encontro de casais em Caldas com o pastor José Edson, que trouxe um casal. Um médico e uma executiva que estavam restaurando o casamento na época, e eles vieram exclusivamente para poder acompanhar o seu conselheiro, que era o pastor José Edson, e dar o seu testemunho do que Deus estava fazendo naquela vida. Vocês se lembram disso? Quem estava naquele encontro de casais naquela época? E vocês se lembram, né? Estou falando aqui porque eles deram testemunho público, não era segredo, não é segredo. O marido tinha traído a mulher, os dois não se acertaram, daí a pouco a mulher trai o marido, ela ganhava lá seus 20 mil reais numa empresa, e aí estava com o casamento dilacerado, acabou, destruiu, não tem jeito mais. Mas eles foram aconselhados, começou um processo de restauração, mas foi a conclusão: você vai ter que arrancar a mão, vai ter que tirar o olho. Em que sentido? Minha filha, você não pode, já que o seu problema, o seu caso foi com alguém do trabalho, você não pode mais trabalhar neste lugar. Puxa vida, mas abri mão da minha carreira, 20 mil reais por mês, naquela época. Complicado, né? Para alguém hoje num país como esse, abrir mão de... Ela tinha a vida independente dela, o marido tinha a vida independente dele do ponto de vista financeiro, agora ela vai ter que depender do marido totalmente, e agora, como é que vai ser? Mas tem que arrancar, tem que cortar a mão, tem que tirar o olho, tem que cortar na raiz. Se for preciso, muda de emprego, mas salva seu casamento. Se for preciso, muda de bairro, muda de cidade, mas salva a sua família. Arranque a mão direita, arranque a esquerda, tire o olho, mas proteja seus relacionamentos. Por isso, cuidado com os desejos, cuidado com a carne. Aí você pode pôr desculpa no caos. Como é que você ama um mundo caótico como esse no qual vivemos hoje? Como é que você ama com o diabo o tempo todo perturbando a sua mente, gerando conflitos na sua família? Como é que você ama assistindo o Jornal Nacional e vendo as más notícias do dia a dia? Você tem muito mais vontade de sair matando, não é? Do que qualquer outra coisa. A irritação tem feito a gente mudar valores. E eu já confessei que eu me vejo pensando coisas horríveis, né? Eu me vejo pensando assim: gente dessa natureza precisa morrer mesmo, porque faz um mal tremendo para a sociedade. Aí depois eu olho para mim mesmo e digo: será que é esse o pensamento de Jesus? Será que Jesus pensa dessa forma? Ou ele vê no pior bandido da história uma chance de ser restaurado pelo poder do sangue de Jesus? Quem somos nós para julgar? Não é? Nós, fora da graça de Deus, somos capazes de fazer o quê? Quem é você sem Jesus e sem a graça de Deus? Quem sou eu? Essas pessoas que surtam, fazem loucura, é ser humano, igual você e eu. Nós, fora da graça do Senhor, não nos conhecemos, não sabemos do que somos capazes. Por isso, nós precisamos ter cuidado para que as más notícias não tirem de nós a sensibilidade, o amor, aquela condição de que é possível uma pessoa, por pior que seja, ser transformada e restaurada pelo poder de Deus. Terceiro, agora vamos para o aspecto prático, e eu vou voltar no primeiro item desse aspecto. Eu preciso conhecer o amor de Jesus, mas antes, como posso amar do jeito que Jesus ama? Eu já disse lá no começo: impossível, pastor. Não tem jeito, tem. Para eu amar do jeito que Jesus ama, eu preciso do poder dele para me ajudar nesse processo. Então, por isso, vamos de novo passar pelo amor de Jesus. Olha o que Paulo fala em Efésios 3, na oração que ele faz por aquela igreja. Oro para que vocês, imagine que nós somos a igreja de Éfeso e Paulo está mandando uma carta para nós. E ele diz: eu estou orando por vocês. Sabe qual é o conteúdo da minha oração? Para que vocês, arraigados, alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender qual a largura, qual o comprimento, qual a altura e a profundidade
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Que conteúdo de oração fantástica, né? Compreender o amor de Deus. Porque não dá para compreender com a razão. Deixa eu dar uma raciocinada aqui para ver se eu entendo o amor de Deus. Não tem jeito. O que Paulo está dizendo? Excede o entendimento. Mente normal não consegue entender a profundidade desse amor. Por isso tem que ser revelação, tem que ser ação do Espírito, tem que ser milagre, tem que ser algo de Deus. Se não for, você não vai entender. Não é algo racional, natural, humano. Mas Paulo diz, com oração vocês vão poder entender. Vocês vão ter uma base sólida e vão compreender as dimensões do amor. As dimensões, a largura, abraça todo mundo, a profundidade tem raízes profundas em Deus, o comprimento, não tem nenhum confim da terra que esse amor não vá, a altura, porque a sua origem é o Senhor. Enfim, a dimensão do amor de Deus é plena. Segundo, eu preciso receber o amor de Jesus. Voltando a Romanos, agora no capítulo 5, verso 6, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você já tem o amor. O Espírito Santo já foi dado a você. E a plenitude do amor já está à sua disposição, através do Espírito Santo. Agora você precisa receber, por incrível que pareça, não é? Deus deu, mas se você não receber e não usar o que Deus deu, não adianta. Tem muitas pessoas vivendo de forma medíocre porque não usa a fartura espiritual que está à disposição dada por Deus. Terceiro e último, eu posso cooperar para que o amor de Jesus flua em mim. O amor está aí, está à disposição, mas eu tenho que fazer minha parte. Qual que é a sua parte? Aí Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 4, ele fala de um exercício espiritual. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Exercite, enche o coração de coisas boas, enche a mente de coisas boas, né? Tenha cuidado com as portas de entrada da sua vida, sabia? Eu estava lembrando que eu preguei no início do meu ministério, e eu estava fazendo uma limpeza, e na época a gente não tinha computador, né? Eu tinha uma máquina, que eu tenho até uma guardada aqui, que é uma réplica da máquina que eu tinha. Eu acabei vendendo essa máquina, depois me arrependi. E aí o Sinésio estava fazendo uma limpeza aí nos negócios do CCA uma época e ia descartar essa máquina. Nossa, é uma Olivetti igualzinha a minha. Então me dá essa máquina e tem ela no meu escritório ali, para representar essa primeira máquina que eu tinha. E eu fazia o sermão, cortava o papel no meio, o chamex, né? E aí fazia lá uma margenzinha de caneta e tinha um trabalhão. Aí você digitava a página 1, aí virava, punha, digitava o 2, aí errava, você tinha que pôr errorex e digitar em cima de novo. Lembra do errorex, né? E aí você ia para 3, virava de novo, era um trabalhão, mas eu achava bom, enquanto eu fazia aquilo, ficava organizado, cabia dentro da Bíblia, né? E etc. Eu me lembro que, e aí não é computador, não tem recurso, eu me lembro que eu fui fazer um desenho das portas de entrada da nossa vida que podem nos influenciar internamente. E eu usei os sentidos que nós temos, né? Tato, né? Onde você toca,
os olhos, o que você vê, né? Ouvido, o que você ouve, né? Paladar, o que você aprecia, saboreia. Sabia que tudo isso são portas de entradas para fazer você pensar? Tem uma comida que você come, você vai pensar nela muito tempo, e não estou falando do piqui, não. Mas assim, aquela comida saborosa que te marcou, você lembra? Tem hora que você encontra pessoas, eu ainda lembro daquele saborzinho gostoso. Porta de entrada. Sabe a questão da música? Você já viu aquele tipo de música que você, de repente, não... Você passa o dia inteirinho murmurando aquela canção e cantando aquela música? Porque ela impregnou. E às vezes você está cantando besteira. Você já se viu cantando besteira? É um negócio contagiante. E parece que a música, quanto mais brega, mais contagiante. Né? Desculpa aí os políticos, mas naquela época o Marconi vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Não é? E aí, quem é que não cantou essa música? Não é? Quem é que não cantou? Mas os marqueteiros sabem disso. Você canta. Não tem jeito. Você canta. Você sabe o que é isso? Porta de entrada. Você escuta, você vê, você sente, você aprecia, você toca e você vai enchendo o seu organismo com as sensações que produz. Aí Paulo chega e diz assim, gente, enche a mente de vocês dessas virtudes que estão aí, ó. Exercite a fé de vocês e vocês vão perceber o quê? Que as coisas vão ser diferentes. Eu posso cooperar desde que eu faça a minha parte. Para terminar, então, lembra do que o pastor Sidney falou a respeito do amor? E ele falando dos passos e como é que ele funciona, o amor de Jesus, e como o nosso amor deve funcionar. Então, eu vou dar os passos e a gente termina. Primeiro, você decide. Então, não é sentimento. E Jesus não está negando sentimento. Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Né? Jesus era um homem sentimental. Na cruz, ele lembrou de dar uma palavra para sua mãe. Jesus não negava os seus sentimentos. Alguém poderia até perguntar, por que Jesus chorou? Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar? Não sei. Talvez seja uma boa pergunta para a gente fazer para ele lá no céu. Mas eu posso arriscar algumas respostas. Por exemplo, saber do sofrimento que Lázaro teve antes de morrer, ele era amigo de Jesus. Talvez as próprias irmãs de Lázaro, o que elas passaram e viveram, aquilo pode ter sensibilizado Jesus. A própria realidade da morte, que é uma inimiga, uma adversária, não sei. Mas estas coisas podem ser motivos das lágrimas de Jesus. Mas ele, apesar de ter sentimento e não negar seus sentimentos, ele revela para nós que o amor é decisão. Eu queria desafiar você a decidir viver pelo amor e amar. Segundo, sacrifica. Tem gente que acha que só vai amar como retribuição, só vai amar se der tudo certo. Sabe o amor que muitas vezes nós praticamos qualquer? É o se, o porquê, não é? Ou quando. O que seria o se, o porquê e o quando? Eu te amo porque você faz tudo o que eu quero. Ou então, eu te amo se você me obedecer. Ou então, eu te amo quando você fica bonzinho ou boazinha. O amor de Jesus não é assim. O amor de Jesus envolve sacrifício, não é? Depois, você perdoa, tira a mágoa do coração e depois você relaciona. E aí o círculo não para, não. Houve alguma ruptura? Você decide, sacrifica, perdoa, relaciona. Houve uma outra ruptura? Você decide, sacrifica, perdoa, relaciona. E assim o amor vai sendo vivido e vivenciado no dia a dia.
Eu queria, nesta semana, que começa amanhã, hoje é o primeiro dia, mas a leitura começa amanhã, hoje nós finalizamos o da devocional número 7. Amanhã começa a segunda semana. E o princípio é: ame como Jesus ama você. E talvez você tenha que sair daqui hoje decidido a algumas coisas práticas. Talvez vocês tenham que sair daqui hoje decidido a fazer alguns exercícios práticos, para que você possa, de fato, aproveitar cada dia, cada princípio, cada devocional, cada parte daquilo que nós estamos vivendo nesses 40 dias. Eu queria, antes da oração final, convidar o Paulo Henrique, que está dirigindo o culto e tem algumas sugestões práticas para esta semana. Eu queria que você prestasse bastante atenção para que depois dessa sugestão prática, a gente pudesse orar concluindo este momento do culto. Depois nós só vamos ter a recepção de membros, né, dos que batizaram e de outros que já são batizados, e faremos o encerramento do nosso culto, tá bom? Amém. Nós temos um desafio, nós somos muito desafiados na palavra hoje, né? Só que nós vamos apresentar um desafio prático sobre liberar perdão durante essa semana. Marcos, lá no Marcos 11:25, diz assim: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. E nós vamos apresentar alguns pontos sobre esse liberar perdão. Como foi dito, né, naquele ponto 3 lá, do que contamina o amor, um deles é a mágoa, que às vezes nós guardamos, e nós é que sofremos sem a pessoa, como foi dito, sem a pessoa nem saber que nós estamos com raiva dela, magoado com ela. Então nós vamos, o primeiro desafio, o primeiro ponto, é identificar aquela mágoa que nós estamos guardando, que às vezes está lá no fundo, nós achamos que está esquecida, mas ela está impedindo a nossa comunhão com Deus. Depois, nós vamos orar, pedindo ao Senhor para nós termos forças para perdoar a pessoa a qual nós estamos magoados com ela. Depois, nós temos que ter a atitude, né? A atitude talvez é o ponto mais difícil, né, desse desafio. Só que o nosso próprio Deus, um dia ele teve a atitude de nos perdoar, enviando o seu próprio Filho para morrer por nós. E nós vemos vários exemplos de perdão na palavra. Quando Estevão, em Atos 7, estava sendo morto, ele olhou e falou: Pai, perdoa, não impute o pecado a eles. Sendo morto e pedindo ao Senhor, perdoando, liberando perdão, né? E vamos no terceiro ponto da atitude, talvez enviar uma mensagem à pessoa, às vezes ao parente, ao amigo, aquela pessoa que nós estamos magoados, talvez uma ligação, nós fazermos algo para nós nos aproximarmos, para liberar esse perdão. Depois encontrar a pessoa, talvez o Senhor mesmo, quando nós orarmos, o Senhor vai proporcionar um encontro, talvez casual, ou talvez nós vamos marcar o encontro com a pessoa. E por fim, nós vamos liberar o perdão e orar com a pessoa que nós liberamos perdão para ela. E vai ser libertador. Quando nós liberamos perdão, tiramos a mágoa, o nosso coração fica leve. Então esse é o primeiro desafio. Depois nós temos o segundo desafio, que é mais simples, que é realizar um gesto de amor para com a pessoa de difícil convivência. Talvez um colega de trabalho que tem um gênio difícil, talvez um parente que tenha um gênio também complicado. E talvez a gente fazer um gesto simples, às vezes levar um bombom, às vezes chegar e falar: olha, toma aqui, simples, mas Jesus te ama, eu te amo também. Se eu fiz algo, eu quero que você me perdoe. De manhã eu contei um testemunho que um dia o meu vizinho, ele tinha quebrado o braço, e numa manhã, num feriado, a hora que eu ouvi o barulho dele cortando a grama, eu olhei, a esposa dele estava cortando a grama com a maquininha de cortar a grama. E na hora me veio aquilo para ajudar, eu peguei a minha máquina, a extensão, fui lá na casa deles,
E eles assustaram quando eu cheguei e falei, não, eu vim ajudar você a cortar a grama. E aí eu cortei a grama com ela, e depois, alguns dias, quando eu fui cortar minha grama, chega o vizinho com a máquina e falou, tem que retribuir o gesto de amor que você fez. Então, eu estou aqui para retribuir. Então, um gesto de amor gera outro gesto. Né? Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Então, que a gente tem esses dois desafios. Um, que é mais elaborado, e um segundo, um desafio simples, de apenas nós mostrarmos amor a alguém que talvez ninguém esteja mostrando amor para aquela pessoa, que às vezes ela é um gênio difícil porque ela foi muito machucada, porque ela não confia mais em ninguém, e talvez isso nós possamos, com esse gesto, nós possamos quebrar, né, as resistências, a barreira com aquela pessoa, e ela possa começar a entender o amor de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar por isso? Eu sei que Deus pode gerar as oportunidades, Deus pode dar para você a coragem que você precisa, Deus pode realmente te ajudar nesse processo. O que você não pode é viver uma vida medíocre, simplesmente porque você não teve coragem de dar alguns passos de fé para resolver aquilo que está contaminando o amor de Jesus na sua vida. Deus não quer que você viva dessa forma, né? E outra coisa também, você sabia que liberar perdão não significa que você vai imediatamente confiar na pessoa, querer conviver com a pessoa, são duas coisas diferentes, não é? Por exemplo, a gente fala assim, eu perdoei, mas ainda não confio. Normal, se a pessoa foi traída, por exemplo, como é que você perdoa e restaura a confiança imediatamente? Mas você pode liberar o perdão, mesmo que a confiança venha com o passar do tempo. Uma pessoa te roubou, era um funcionário da sua confiança, e você ficou muito magoado, mas perdoou. Mas você, às vezes, vai demorar um tempo para pôr grana na mão desse funcionário outra vez. Então, é um processo. Você não precisa pensar que são duas coisas que acontecem simultaneamente. Liberar perdão é uma coisa, restaurar a confiança é outra coisa. Não é? Então, dê o primeiro passo, as outras coisas vêm na sequência. Só que muitas vezes a gente não dá o primeiro passo. Né? Nós somos coração duro, sabe, coração de pedra. E Deus quer que a gente viva uma vida bem melhor, mais leve, mais saudável, mais gostosa, mais vitoriosa. E você sabe qual é o segredo dessa vida? O amor de Jesus, né? Ele é o segredo. Não é o seu amor, não. É o amor dele por você. Você vai apenas replicar o amor de Jesus. Senhor, nós queremos entregar este culto tão festivo, tão emocionante, com os batizandos, com as pessoas que iremos receber agora para a família ISEC, que recebemos no culto da manhã. Pai, quanta alegria. Mas nós não queremos, ó Deus, viver uma rotina de achar que tudo está maravilhoso. Nós queremos entender que o desejo do Senhor é que sejamos renovados, que o amor seja renovado, que os relacionamentos sejam renovados. Pai, nós não precisamos ser iguais para vivermos bem uns com os outros. Nós somos diferentes, o Senhor nos fez diferentes. Nós pensamos diferentes, de modo diferente. Nós reagimos ao sofrimento e à dor de modo diferente. Alguns são tão mais falantes, outros são tão mais calados, alguns extrovertidos, outros mais tímidos, introvertidos. Pai, alguns têm pensamentos diversos, diferentes, na área do futebol, do esporte, na área da política. Pai, isso tudo é normal. O que o Senhor quer é que, a despeito das nossas diferenças, nós possamos nos amar uns aos outros. E que, a despeito das nossas diferenças, nós possamos amar aceitando, possamos amar não boicotando, eliminando qualquer espírito vingativo do nosso coração. Por isso eu peço ao Senhor que faça isso na vida de todos nós esta noite. E gere, Pai, no coração de cada pessoa que está aqui, a oportunidade de fazer algum tipo de concerto, algum gesto de amor esta semana. Pai, às vezes até a gente não esteja lembrando. Quem sabe o Senhor pode trazer à nossa memória algo prático que nós possamos fazer para demonstrar amor esta semana. E algo prático para limpar a contaminação do Teu amor na nossa vida. Revele a nós.
dê para nós criatividade, nos ajude a termos bons testemunhos desses dias, de coisas práticas que a gente vai poder fazer de maneira inesperada, com as pessoas não óbvias que o Senhor colocar no nosso caminho. Nós pedimos isso, Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Sente um pouquinho. Nós queremos, então, convidar para vir aqui os batizandos, né? De manhã nós tivemos, acho que 10 ou 11 batizandos, e agora tivemos, acho que 7. Então, os batizandos podem vir, por favor. Eu não tenho o kit de todo mundo, por alguns problemas. E problema bom, né? Pode subir aqui. Problema bom, porque alguns decidiram depois do expediente, e na reta final também teve um problema lá com os dados que foram mandados para impressão e os dados que chegaram na secretaria. Então, nós temos mais pessoas que serão recebidas aqui e nós queremos convidá-las para vir à frente também, independente do kit. Só para eu saber aqui, Marcos Felipe já está aqui, né? Bruna já está aqui. Maria Lúcia já está aqui. Hoje não tem até casamento, sabia? Paula está aqui. José Jerônimo. Aí, o casal vai casar aqui hoje. Né? Eu quero chamar o Edson para vir aqui, para ser recebido, e a Abadia. Priscila. Está aí a Priscila? E o Danilo, para vir aqui. Ricardo, esses são os que não... eu não falei o nome da Ingrid e do Herbert, porque também eles estão sem kit. Batizaram hoje e vão receber o kit essa semana. Tá? Mas estão aqui. O Herbert já foi apresentado, do grupo do João Vitor, ele mais a Ingrid. O Ricardo já tem frequentado a igreja há algum tempo. A Ana também teve esse equívoco, ela veio, nós conversamos, preencheu a ficha, mas aí perdeu o contato durante a semana. Aí, quando eu cobrei, a menina não conseguiu, a nossa secretária. A Sandra, mesmo caso, queria chamá-la aqui. Ela é mãe, para quem não conhece, cantou no nosso coral, né? Mãe da Laís. Eu esqueci alguém que estava na lista para ser recebido hoje? Não? Que joia. Bom, eu queria convidar discipuladores e líderes de grupo para vir aqui à frente, rapidinho, para poder acompanhar a recepção desses irmãos que serão recebidos aqui agora, tá? Gostaria de chamar também aqui o pastor Nivaldo, para nesse ato de consagração das alianças, eu vou pedir a ele que faça a oração. A oração não fazer hoje, tem aliança ou não tem aliança? Então me dá aliança aqui, ué. Que bênção. Ele estava dando testemunho que, apesar de já viverem juntos há muito tempo, eles não passaram pela experiência de uma cerimônia religiosa, né? E aí perguntaram se a gente podia, na noite de hoje também, completar a alegria deles fazendo a consagração das alianças. Então, para nós hoje, eles estão fazendo 2 alianças, né? Uma aliança com o Senhor, através do batismo, e a aliança um com o outro, né? Renovando a aliança um com o outro, né? Através desta oração que nós iremos fazer, então, nós iremos fazer hoje à noite. Então, queria que você chegasse um pouquinho aqui para frente. Nós iremos entregar a aliança para o senhor José, né? O senhor José colocar aí no dedo da irmã Maria, né? E dizer para ela o seguinte: eu renovo com você a minha aliança, meu compromisso de amor durante a nossa vida. Amém.
Essa aqui mesmo. Tá sem traquejo, você viu? Tava dando a mão direita aqui. Depois de 30, quase 40 anos. Depois de quase 40 anos, eu renovo com você o meu compromisso de amor, fidelidade durante os dias de nossas vidas. Amém. Pastor Nivaldo vai orar então. Ora aí, pastor. Quanta alegria, ó Deus, nos nossos corações, enquanto igreja, porque nós temos essa oportunidade, esse privilégio de, ó Deus, interceder e pedir a Tua bênção, Pai, sobre esta união. Já há muitos anos que Senhor José, Dona Maria convivem, ó Deus, têm uma vida em comum, mas eles não tinham ainda, ó Deus, recebido ou sentido, ó Deus, que havia falta, ó Deus, da Tua presença, da Tua bênção na união deles. Agora eles tomam essa decisão, estão aqui, Senhor, diante do Teu altar, e com essas alianças, ó Pai Santo, eles fazem um novo compromisso, eles fazem uma promessa, Senhor, de estar sempre junto. E nós queremos, ó Deus, como igreja, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, abençoar, ó Pai, esse momento, consagrando essas alianças, para que elas sejam o símbolo do amor, o símbolo, ó Deus, da decisão que eles tomaram, e que o Senhor continue abençoando, ó Deus, dando saúde, dando paz, dando entendimento, ó Deus, a esse casal, para que eles sejam Teus servos, para que eles possam realmente gozar de muita alegria, de muita paz, ó Pai Santo, no seu relacionamento. Nós queremos abençoá-los, ó Deus, e abençoamos, porque nós sabemos, o Senhor dá a bênção para a união daqueles que Te procuram, daqueles que querem andar segundo a Tua vontade. Faça isso na vida dos nossos irmãos. Eu Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom, né? Eu quero, ao entregar aqui os kits, né? Quero pedir aqui, pega o da Paula, da Bruna, do Marcos Felipe, Eliezer, pode vir pegar também o da Abadi, do Edson. Não entrega agora não, já entregou? Espera um pouquinho, não tem problema não. Danilo e Priscila. Cadê a Ana Paulo, o Paulo Vitor? Gente, vocês é que são os anfitriões da igreja aqui, ó. É porque o grupo pequeno só começou essa semana, né? Tá novo ainda. Segura aqui. A Ana Paula tá no ministério. Não veio hoje. Segura aí um pouquinho, tá? E o Betinho. Ok. Então, como eu disse, aqueles que eu citei, né, vão receber o kit essa semana. Os demais receberam aqui. Eu quero, antes de autorizar os abraços, né, e quem tiver sem padrinho aí vai ser abraçado por outros, eu quero dizer que é uma alegria muito grande ter vocês aqui na igreja como membros da família ISEC, né? Membros da família ISEC, um lugar para se pertencer, né? Eu quero dar boas-vindas a vocês e dizer que a igreja está em festa com vocês aqui hoje, tá? Muito bom. Aí chegou uma madrinha aqui para Ana. Então eu tive a oportunidade de conversar com quase todos, né? Os que eu não conversei, pessoas da equipe pastoral conversou, como foi o caso da Ingrid e o Herbert, né? O Edson com a família já tem frequentado a igreja há muito tempo, e o grupo lá do Eliezer, muito joia. Estão vindo com a bênção do pastor, né? Porque a gente, como colega, deu satisfação, eles recomendaram e abençoaram. No caso do Danilo com a Priscila, eles vieram de Idealina, né? Ela é filha do pastor Neviton e da Jacimar, e morando em Goiânia, então foi recomendado pelo próprio pai, vai lá para Campinas, né? E ela tem uma igreja que o tio dela pastoreia aqui na Vila Santa Helena,
Mas aí ela falou assim: eu quero ter a experiência de ser pastoreada fora de alguém da família, né? Saí do pastoreio do pai para o pastoreio do tio, agora eu quero ser pastoreada fora. Mas para nós foi um ganho, né? Eu perguntei: em qual área você trabalha? Pastor, filha de pastor do interior, trabalha em todas, né? Então, tá aí disposta a trabalhar o Danilo, né? A Sandra já tem até ajudado, né? Participar de eventos, cantado. O Ricardo já frequenta a igreja há muito tempo, 3 anos, parece, ele me falou hoje, né, Ricardo? Enfim, e o casal novo aí, José, com a Dona Maria. A Ana, eu tive o privilégio também de conhecê-la melhor no gabinete, ela veio para conversar, está vindo, é muito bom quando isso acontece, recomendada pelo próprio ex-pastor dela, né? Ela era da igreja menonita, e o pastor Antônio, que é amigo nosso, quando ela manifestou interesse, ela falou assim: procura a igreja cristã de Campinas, vai para lá e tal, né? Então ela veio abençoada e recomendada pelo pastor, né, que é consogro da Gracinha, né? O pastor, o ex-pastor dela é... Aí, que beleza. Amém. Então, o pastor da menonita é consogro da Gracinha, né? E ela já conhecia a Gracinha de lá. Então, muito feliz, sabe? Vocês todos estarem aí conosco e pertencerem, né? A Bruna, que já há tanto tempo aí com a gente, né? E que batizou, né? Selou a fé. Enfim, todos vocês, viu? São bem-vindos. Deus abençoe ricamente. Eu vou fazer uma oração de recepção e depois disso vocês podem abraçar uns aos outros aí e dar boas-vindas. Pode ficar sentado, Pai. Nossa igreja, como família, se alegra com esses novos membros, com esses irmãos que acabaram de ser recebidos. Queremos, ó Deus, dizer que queremos viver como família cristã mesmo, com as nossas diferenças, com os nossos desafios, com as nossas limitações, mas queremos viver para o louvor da Tua glória. E queremos pedir que o Senhor gere unidade, que a igreja seja bênção na vida deles, que eles sejam bênção na vida da igreja. Em nome de Jesus. Amém. Salva de palmas para a gente fechar. Bem-vindos em nome de Jesus, viu? Bem-vindos. Para quem não se batizou e ainda não foi recebido, já vamos marcar a próxima etapa, tá bom? Queria convidar todos para ficarem em pé, agradecer os visitantes que estão conosco. Voltem sempre. Deus os abençoe ricamente. Nós vamos apenas invocar a bênção do Senhor sobre nós. Quero convidar o pastor Jonas para vir aqui orar e invocar a bênção, encerrando assim o nosso culto. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esta festa espiritual tão magnífica, tão maravilhosa. Quando nós podíamos sentir a Tua presença, ouvir a Tua voz e fazer em nosso coração este compromisso de amar. Te louvamos, Pai querido, por esta mensagem que tanto nos desafiou. E agora, ao irmos para a nossa casa, guarda-nos em Teu nome. E dizemos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém.
conceitos e valores eu quero reconstruir. Vou regressar